Olá, futuros mestres em educação! Se você quer sua aprovação no mestrado em educação da UF, você chegou ao vídeo certo. Eu me chamo Débora Vieira e neste vídeo eu vou te ajudar com um passo a passo para que você tenha uma candidatura de sucesso. Nós vamos olhar para o edital, vamos entender os principais aspectos e o que você precisa fazer para ser aprovado. Vamos lá? Vocês estão vendo aí agora na tela o edital. Aqui no edital, já no início, eles colocam que a data, de inscrição. A data de inscrição começou dia 4 de agosto e vai até o dia 1º de setembro. Nunca aconselho deixar para o último dia, tá? Tente fazer pelo menos aí, se você não conseguir fazer bem antes, no penúltimo dia. Porque caso você veja que falta algum documento, que tem alguma coisa errada, se você tiver alguma dúvida, você tem tempo de fazer isso antes das inscrições se encerrarem. Então não deixa jamais aí para a última hora. Aqui ainda, nessa primeira página, eles já colocam que tem 31 vagas. Então estão previstas 31 vagas, para esse momento do edital. Sua primeira tarefa de casa é o quê? Entrar no site da UF, lá no site do Programa de Educação e ler sobre cada uma das linhas de pesquisa. Por quê? Essa quantidade de vaga é a quantidade de vaga total. Então, você vai precisar verificar em qual das linhas de pesquisa que nós temos aqui a sua pesquisa se encaixa. Você vai perceber que tem um número de vagas específico para cada uma dessas linhas de pesquisa. Então, você vai lá olhar, o edital já tem aqui as linhas, já tem os professores com vagas abertas, então vocês vão lá olhar direitinho sobre cada uma dessas linhas. Uma dica de ouro e que eu achei nota 10 do edital é que o anexo 1, ele já traz ali um resumo dos projetos dos professores. Então, ele tem os projetos atuais de cada professor. Então, você vai conseguir ver a linha de pesquisa, ver o projeto de cada professor e ver o que você quer pesquisar, o seu desejo, o seu projeto de pesquisa, onde ele se encaixa melhor. E isso é muito bacana, porque você já consegue aí direcionar muito melhor e com certeza vai conseguir despertar mais o interesse do professor que você quer, já que você vai fazer o seu projeto de forma mais direcionada. Uma coisa bem bacana também de olhar aqui o anexo 1 é que você pode dar uma olhada também no currículo Lattes do professor, ver quais são os autores de referências que ele utiliza, ver se você já usa um desses autores. Se você não usar, você pode buscar saber mais desses autores para ver se tem como você trazer um pouco dele também para o seu projeto, se tem relação com o que você fala, com o que você concorda ali, dentro da sua linha de pesquisa, dentro do seu interesse de pesquisa. Então você já vai conseguir fazer vamos dizer assim, colocar essa cereja no bolo, que eu acho muito bacana e acho que vale muito a pena. Então, assim, aqui também tem outras modalidades, então vocês vão ver que existem algumas questões específicas para vagas, de ações afirmativas, e eu aconselho que, se você vai tentar por ações afirmativas, que você preste bastante atenção aqui no edital e que você vá aqui, nos detalhes específicos, porque o edital não deixa dúvidas. É um edital que tem tudo muito bem explicado, muito bem claro. Então, se você vai concorrer a uma dessas vagas, é importante que você esteja atento e que você olhe aqui qual é as especificidades no caso, no seu caso, no caso que você vai tentar uma dessas vagas. Aqui também é bom a gente estar muito atento à questão dos calendários. A gente tem aqui uma lista, cláusula 4ª, em que eles vão colocando algumas das etapas, a gente vai ver também mais pra frente, mas fala de inscrição, de análise documental, então tem toda essa parte aí de quando você manda seu documento e aí eles vão verificar se você fez tudo corretamente na inscrição. Atenção, hein, gente? Nada de dar mole na inscrição. Imagina não ter nem a chance de ter seu projeto lido, de ter, enfim, a chance ali de participar do processo efetivamente porque deu mole na inscrição. Seleção ali a partir da proposta do projeto de pesquisa, depois prova escrita, prova de língua estrangeira, arguição oral e exame público da proposta de pesquisa,
a análise do seu currículo Lattes, aí vem a indicação dos candidatos por linha de pesquisa, prefeito de preenchimento das vagas disponíveis, homologação dos resultados e divulgação dos resultados. Então aqui eles colocam essas etapas que são importantes. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem, né, eles vêm especificando mais as datas, mas vem falando aqui a data novamente da inscrição e tem aqui, ó, o formulário onde você deve clicar para poder fazer a sua inscrição, entrar e se cadastrar. As outras datas eu sempre sugiro, gente, que vocês façam? Que vocês peguem e escrevam essa data num papel, as datas, ou então imprima para você acompanhar e não perder nada. Tá na data de olhar se a inscrição foi homologada? Entra lá, vai no site, vê se foi homologada. Por quê? Às vezes você perde a oportunidade de entrar com um recurso, de fazer algo que vá beneficiar você no processo, simplesmente porque você não acompanhou o processo. Então, deixar isso de forma visível, num lugar onde você consiga acompanhar, é muito importante. Uma outra coisa também, que geralmente eu particularmente faço, é uma estratégia que eu uso, eu sempre gosto de colocar essas datas no meu calendário e receber aí uma notificação direitinho das datas para poder eu estar sempre acompanhando. Agora a gente vai aqui já para a cláusula sexta, em que essa parte é uma parte muito prática. Aqui você precisa organizar seus documentos, enviar seus documentos via aqui o Google Forms, como vocês viram. Vai ter aqui o local onde vocês precisam entrar para poder pagar, fazer o pagamento. Então vocês vão ver que são tudo aqui, ó, tem vários links, porque há links diferentes para diferentes coisas. Depois vocês vão ver que assim, ó, prestem atenção, tá? Prestem atenção nos links. Vem grupo 2, então você tem o grupo 1 de documentos. Então o que é o grupo 1 de documentos? A identidade, comprovante de pagamento, você vê que tá aqui, ó, o link para o pagamento, para gerar o pagamento. Aí depois vem grupo 2 de documentos, cópia do diploma, declaração, certidão de conclusão de curso, declaração de matrícula em curso, enfim, vocês vão ver que tem as especificidades, tá? Não vai de... declaração de matrícula em curso de nível superior. Todo mundo precisa? Não, né, gente? Tá aqui, ó, para candidatos que ainda não tenham concluído o curso. O que isso quer dizer, Débora? Quer dizer que você pode estar cursando o seu último período da faculdade e você já quer se inscrever para o mestrado, já quer participar do processo seletivo. Eu mesma, no meu último período da graduação, eu fiz o processo seletivo para o mestrado e ingressei. Eu não tinha o diploma ainda, mas eu fiz a minha inscrição com a declaração. Mesmíssima coisa no mestrado. No meu último período ali, no meu último semestre de mestrado, eu me inscrevi para participar do processo seletivo de doutorado. Não tinha defendido ainda, mas consegui uma declaração dizendo que eu já tinha concluído os créditos, no caso do mestrado para o doutorado, né? Na graduação não, você vai estar concluindo ali seus últimos créditos, fazendo seus últimos créditos. É importante ter essas observações na declaração com uma possível data de conclusão. Então, dizendo que você vai concluir ao término daquele semestre, ou seja, ao término agora do segundo semestre de 2025, porque o primeiro semestre de 2026 você já vai ter concluído, então você vai conseguir entrar no mestrado normalmente. Então isso é muito importante. Como eu falei, presta atenção, porque essa declaração não é uma declaração para todo mundo. E aí tem aqui, ó, cópia do histórico escolar do nível superior, ainda que parcial, ou seja, todo mundo precisa. Se você ainda está no ensino superior, você vai pegar o histórico das disciplinas que você já fez, uma cópia do currículo vitae atualizado. Aqui é o currículo, gente, gerado, tá? Tá escrito currículo vitae atualizado, mas gerado a partir do Lattes. O que você vai fazer? Vai entrar lá no Lattes para colocar, para baixar o seu currículo. O que isso quer dizer? Que você precisa ter seu Lattes atualizado. Cursos que você fez, eventos que você participou, empregos que você trabalhou. Se você está na faculdade, concluído o último período, precisa estar registrado lá de alguma forma quando você ingressou. Então, assim, tudo precisa estar lá. E uma coisa muito importante, tudo que está no currículo Lattes,
você precisa ter uma forma de comprovar, você precisa ter comprovação daquilo. Então, colocou lá, o emprego que eu trabalhei, eu tenho aquilo na minha carteira, eu tenho aquilo uma declaração, eu tenho aquilo algum tipo de contrato, um curso que eu fiz, peguei diploma, peguei declaração, peguei certificado. Então, atenção a isso também. E aí, nós vamos para o grupo 3. O que é o grupo 3? O coração da sua candidatura, porque até aqui a gente falou de documentos. Agora a gente chega num documento que você vai produzir. E o que é esse documento? O projeto de pesquisa. Aqui eles já vão falando o que precisa ter no projeto de pesquisa. Gente, atenção. Falou que a fonte é Times? Fonte Times. Falou que o tamanho da fonte é 12? Tamanho 12 e espaço 1,5? 1,5. Isso também pode parecer bobeira para você, de repente, mas se você não tem atenção e compromisso nesses detalhes durante a candidatura, ainda nesse processo, você imagina o que a banca vai esperar, vai achar depois, né? Se esse é um momento em que você está concorrendo vaga, que se você quer entrar, quer muito entrar, e não prestar atenção nesses detalhes, né? Isso vai mostrar aí falta de comprometimento, falta de atenção. Então pode parecer bobeira, mas às vezes na hora de baixar o arquivo, às vezes abre um arquivo ou utiliza ali o rascunho de um projeto que você já fez e não presta atenção nesses detalhes. Precisa prestar atenção nesses detalhes. Outra coisa, se disse de 6 a 10 páginas, o que significa? Mínimo 6 páginas, máximo 10 páginas. Pensa assim, mínimo 6, máximo 10. Passou uma linha, deu 11. Não, você vai dar um jeito de tirar essa linha para deixar com 10 páginas. Isso é muito importante. E, obviamente, né, detalhe, tá? Que é incluído folha de rosto e bibliografia. O que isso quer dizer? Que eles estão pedindo folha de rosto no projeto. Eles estão pedindo bibliografia, então faz parte da formatação que você vai elaborar. Aqui eles colocam, né, título e problema, justificativo, objetivo, revisão de literatura, metodologia, enfim, cronograma. Não são todos que pedem, ele está pedindo um cronograma de atividades, mas uma coisa muito maravilhosa, eles disponibilizam aqui, ó, um roteiro, um guia para você olhar e seguir na hora de elaborar o seu projeto de pesquisa. Outra coisa muito importante que não se deve esquecer, o projeto deve conter a indicação da linha de pesquisa. Prestem atenção, indicação da linha de pesquisa para a qual você vai se candidatar. E uma coisa muito importante também que eu quero te dizer é que eu tenho aí inúmeros alunos aprovados em mestrados e doutorados em educação, que é a minha especialidade. Assim como eu também tenho aí a minha aprovação no mestrado, no doutorado em primeiro lugar, Bolsa FAPERJ nota 10 em ambos, e eu tenho um curso que se chama Projeto Aprovação, que te prepara para todas essas etapas. A etapa da escrita do projeto, da participação na prova, em pensar numa leitura de texto científico, escrita acadêmica, até o momento da arguição, o momento aí da entrevista. Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você precisando dessa ajuda personalizada, pode entrar lá no site que você vai ver aí alguns dos testemunhos dos meus alunos. Você pode ficar à vontade e clicar aí no link. Seguindo aqui, nesse próximo grupo, eles vão falar sobre essa questão de memorial, carta de apresentação, memorial e carta para esses estudantes que vão entrar com ações afirmativas. Então, é um outro detalhe, inclusive no meu curso também tem aí preparando para a escrita desse memorial, mas é um outro detalhe que você precisa estar atento na hora de fazer. Se você vai entrar pelas ações afirmativas, leia de forma detalhada esses aspectos aqui. E para candidatos com deficiência,
obviamente, né, precisa ir do laudo médico. Aqui, tá vendo, ó, se vocês prestarem atenção, existe uma observação aqui também sobre a questão da pessoa que se declara com deficiência. Então, vocês depois dêem uma lida com o detalhe aqui, clica no link para vocês ficarem atentos do que precisa fazer. Então, se você é uma pessoa com deficiência e vai participar do processo seletivo, você precisa dar atenção aqui a esse aspecto. Tem outras observações, mas nós vamos agora para a próxima cláusula, que é a cláusula 7. A cláusula 7, na verdade, vai falar mais sobre a parte da taxa de inscrição, até que eu já falei lá em cima com vocês, que tem aqui o link, tá? E aqui tem as especificidades que tá falando, tá vendo? Então, vocês precisam ter atenção desse número de recolhimento, tudo direitinho para não pagar, não fazer algo errado. A gente não sabe, pode ter algum tipo de golpe na internet referente a isso. Então, presta atenção aí na hora que você for fazer. Agora, chegamos aqui no detalhamento das etapas. Essa cláusula 8, ela vai falar sobre as etapas eliminatórias em detalhes. Então, a gente vai falar aqui um pouco. Na primeira etapa, o que é? A análise do projeto de pesquisa. Como eu falei, aqui é o coração da sua candidatura. Por que é o coração? Porque a análise dessa proposta é eliminatória. Então, você não tem como apresentar recurso nisso aqui. Então, quais são os critérios, Débora? Disponibilidade de orientador para a proposta, mérito da proposta, pertinência da proposta à linha de pesquisa. Gente, assim, eu sinceramente achei que assim, os critérios de análise do projeto de pesquisa estão excelentes, porque basicamente ele entende que você quer pesquisar aquilo, mas aquilo precisa estar de acordo com o que a universidade, com o que a linha de pesquisa que você indicou no seu projeto está pesquisando. Você vê que eles falam da linha de pesquisa e lá, quando ele fala do que você vai colocar no projeto, ele não pede para você indicar um orientador. O que isso quer dizer? Que dentro daquela linha de pesquisa, mesmo que não tenha exatamente o orientador que você idealizou, uma outra pessoa pode se interessar pelo que você quer pesquisar e essa pessoa, se ela tiver disponibilidade, ela vai indicar lá e quando eles fizerem ali o colegiado, eles vão ver, tem disponibilidade de orientador para essa proposta, para esse projeto de pesquisa. Então, assim, eu achei isso aqui excelente também. Depois a gente vem para a prova escrita. O que é a prova escrita? Gente, olha, assim, prova escrita, assim, não é querendo falar de novo não, mas o meu curso prepara 100% para esse momento. Porque prova escrita, principalmente quando a gente vai lá sem acesso a nenhum material, a gente precisa ter o quê? Nós precisamos ter domínio da linguagem acadêmica e principalmente, nós precisamos compreender o que é uma estrutura de uma resposta, de um texto. Você está escrevendo ali como se fosse uma redação, mas é uma coisa que você vai fazer dissertativa, argumentativa. Esse é ali o estilo, geralmente, de resposta quando a gente vai fazer esse tipo de prova. Então, a gente precisa dissertar, né, e argumentar sobre aquilo que está ali. E o que eles vão cobrar? O que vai ser considerado os critérios? Atenção ao enunciado da questão, por favor, né? Vamos prestar atenção no que a pergunta está pedindo. A atualização em relação às questões contemporâneas da educação. Apropriação e capacidade de dialogar com a literatura pertinente ao campo da educação. O que isso aqui quer dizer? Dissertativa, argumentativa. Ou seja, o quanto você consegue argumentar o tema a partir de teóricos aí da literatura da área da educação. Capacidade de argumentação e organização das ideias, que é o que eu falei sobre uma estrutura de uma resposta para a prova. Clareza e propriedade no uso da língua. A nota mínima a ser obtida é 7, igual, né, lá ao projeto de pesquisa. E a prova tem a duração máxima de 3 horas. Então, você precisa se preparar para esse momento. A prova, você vai elaborar o seu projeto, fez sua inscrição. Da inscrição até a data da prova, o que você precisa fazer? Se preparar.
Você vai se preparar para esse momento. A prova é algo que você precisa, de fato, olhar para você e falar assim, como que eu me preparo? O que que eu vou fazer? Vou ler textos contemporâneos na educação? Vou olhar o programa? Qual é o material? O que que eles têm? E vou fazer o curso Projeto Aprovação, porque aí acabou. Tô 100%, vou chegar na prova, vou arrasar lá e vou conseguir fazer o que precisa ser feito. Terceira etapa. Prova de língua estrangeira. Aqui na prova de língua estrangeira, eles trazem, será avaliada a proficiência em dos seguintes idiomas: espanhol, inglês ou francês. Será permitido o uso de dicionário durante a prova e, na avaliação, será levado em conta a capacidade de leitura compreensiva da língua estrangeira por meio de respostas redigidas em português. O que isso quer dizer? Você vai ter o texto na língua estrangeira, espanhol, inglês ou francês, e na hora, geralmente, gente, o aluno pode optar, tá? Você pode optar para qual das línguas você vai fazer a prova. Além de poder usar o dicionário, o texto vai estar na língua estrangeira, mas você vai escrever em português. Então, assim, você tem que conseguir compreender o contexto do que está dito ali e no contexto das perguntas, né? Vão ter perguntas sobre o texto e você vai precisar responder. É como se fosse fazer a outra prova, só que a diferença é que aqui você vai ter um texto, porque eles vão estar avaliando ali se você conseguiu compreender a ideia central do texto em uma língua estrangeira. E aí, aqui na próxima etapa, que é a quarta etapa, é a arguição oral e o exame público. Gente, a arguição oral, como eu já até falei isso aqui em outros vídeos, algumas pessoas e algumas universidades chamam de entrevista, outras chamam de arguição, mas por quê? Qual é a principal diferença aqui? É porque quando a gente chama de arguição, é a sua defesa. Esse é o momento em que você vai ter que defender o seu projeto, a sua ideia de pesquisa. Aqui, eles vão falar que são 30 minutos, tá aqui embaixo, na observação 2. Você vai ter 30 minutos para defender o seu projeto de pesquisa. É hora de você mostrar que você domina o tema, que você tem perfil para realizar o mestrado e que você sabe sobre aquilo que você escreveu, que você fez um tema que você está obstinado em pesquisar, que você quer pesquisar e que você tem clareza sobre aquilo. Gente, assim, aqui também, né, principalmente quando a gente fala sobre essa questão de assim, mas o que eles vão me perguntar? Gente, se tá falando arguição, eles não vão te perguntar nada que não esteja no seu projeto. Eles não vão te fazer nenhuma pergunta mirabolante, eles vão te perguntar sobre a sua ideia de pesquisa e você vai precisar dominar o que você escreveu, ou seja, você domina o que você escreveu e defender ali para a banca aquilo que está no seu projeto. E, inclusive, uma forma de se preparar é lendo, né? Quando chegar o momento da arguição, você vai ler ali o seu projeto, enfim. E aí você vai ver o que você precisa para se preparar para responder tudo o que tem ali sem ter nenhuma dúvida do seu próprio desejo de pesquisa. Aqui tem algumas outras observações, né? E aí depois também, como eu falei, a questão de vagas de ações afirmativas, a questão de candidatos com deficiência, então tem que estar atento também. A gente tem a quinta etapa. Na quinta etapa, eles vão fazer essa análise de comprovação do currículo Lattes, então isso é classificatória, como eu falei para vocês, né? Essa classificatória aqui, eles têm aqui, até colocaram aqui direitinho, o formulário, que depois dos candidatos selecionados pela arguição oral, ou seja, você passou na entrevista, você vai ter até às 18 horas do dia 13 de 2025 para enviar suas comprovações que estão no seu currículo Lattes por esse formulário. Lembra que eu falei? Não coloca no currículo Lattes nada que você não tenha comprovação. Colocou lá, já separa numa pastinha, dá uma conferida o que você tem lá, separa numa pastinha as suas comprovações, porque muito provavelmente você vai precisar disso em outro momento. Aqui são alguns detalhes apenas, na cláusula 9ª, eles vão falar aqui sobre o resultado de cada etapa, e aí tem aqui o site onde vocês vão olhar direitinho. É isso, aqui eles vão ter alguns outros detalhes, né? Então, você querendo olhar esses outros detalhes em relação
a desistência, tem aqui detalhes também do resultado final, de quando que vai ser divulgado, até a reunião do colegiado eles colocaram aqui direitinho a data. Então vão ter várias outras especificidades aqui que, se você quiser ler, que eu recomendo você ler, você precisa estar sempre atento a todos os detalhes. Mas chegando aqui, né, caminhando para o fim do nosso vídeo, recapitulando, você precisa estar atento o prazo de inscrição, que é até o dia 1º de setembro, ao anexo 1, ler todos os projetos dos professores para definir qual o seu foco, qual o foco do seu projeto de pesquisa dentro daquela linha de pesquisa, obviamente. Usar o roteiro da UF para poder escrever o seu projeto, então ter atenção ao que eles pedem, ao que eles exigem e seguir aquilo. E estudar para a prova escrita, e é muito importante, como eu falei para você, o meu curso Projeto Aprovação, ele vai te preparar 100% para todas as etapas, e se você quiser meu acompanhamento individual também, eu posso te acompanhar individualmente, mas o curso tem aí um preparo para todas as etapas. E você vai precisar dar o seu melhor nesse processo aí da prova escrita. Não se esqueça, tem essas etapas, então sua preocupação agora é ter a documentação e escrever o projeto seguindo esse roteiro. Fez isso, vai se preparar para a prova escrita, para o momento da prova escrita. Fez a prova escrita, vai estudar o seu projeto para se preparar para o momento da arguição. Indico fortemente que você acesse o site do curso Projeto Aprovação e entenda e veja que eu te ofereço lá um acompanhamento que vai te deixar 100% aí preparado para todas essas etapas do processo seletivo. Se você gostou desse passo a passo, deixa aqui seu like. Se você tem alguma dúvida que eu posso te ajudar, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Me siga aqui no canal, esse é um canal que a gente vai falar bastante sobre inúmeras coisas de aprendizagem, de foco, de produtividade. Esse é um espaço nosso para que a gente cresça, não só academicamente, mas que a gente cresça individualmente, profissionalmente, e eu espero poder te acompanhar e te levar também junto comigo nesse crescimento. Muito obrigada, uma boa sorte aí nesse processo seletivo, nessa candidatura, e até a próxima!